todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo, que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo, que ainda não brotava, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Meus irmãos, nós temos aqui, nesses primeiros 6 versículos, questões que somente elas, se fôssemos dissertar, estudar de maneira mais detalhada, poderia levar muito tempo. Mas eu quero falar disso, que diz assim: os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Ou seja, quando Deus completou a criação, criando o homem foi a última etapa da criação. O ser humano foi a última etapa. Esse exército do céu tanto pode falar dos outros astros, como também dos anjos. Não há aqui, portanto, e engloba tudo isso aí. Agora, eu quero falar para vocês sobre uma questão que divide uma parte da igreja cristã, que é a questão do sábado. O sábado, como nós conhecemos hoje, o 7º dia da semana, quando Deus mandou guardar o sábado, o 7º dia, também vocês vão ver um pouco mais lá para frente, quando estiver estudando Êxodo, não sei quem vai ministrar Êxodo, que Deus usa a expressão sábados e não sábado. Quando Jeremias profetizou acerca dos 70 anos que Israel ficaria cativo em Babilônia, a profecia de Jeremias ela é muito clara quando diz assim: até que a terra se agradasse dos seus sábados. E isso está no final do livro de 2 Crônicas, deixa eu ver aqui. Isso é uma questão importantíssima. Se as pessoas se dedicassem a estudar as questões da Bíblia como elas são, e não apenas aquilo que lhes interessa, nós teríamos menos problemas, muito menos problemas do que 2 Crônicas 36, 21. Veja, 2 Crônicas 36, 21, porque se há um texto bíblico que precisa ser lido dentro do seu contexto adequado, para nós entendermos o que Deus quis falar com sábados, está aqui. Diz assim: para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou até que os 70 anos se cumpriram. Esses 70 anos é porque a cada 6 anos em que a terra era cultivada, Israel tinha que deixar a terra descansar 1 ano, que era o ano sabático. Estão percebendo isso? Então, quando Deus condenou Israel a 70 anos de escravidão, é porque Israel devia 70 sábados para Deus. Que não tem nada a ver com o 7º dia, mas tem a ver com o 7, porque para Deus, Pedro disse, um dia pode ser 1000 anos e 1000 anos como um dia.
Então, quando nós vemos a expressão sétimo dia aqui, não quer dizer que a Terra foi criada em 7 dias, mas sim foi o sétimo período. Então, quanto tempo durou este sábado em que Deus descansou? E outra coisa, vocês veem que isso aqui é uma expressão, eu diria assim, é uma expressão idiomática, por quê? Porque Deus não pode se cansar. Como é que Deus vai se cansar? Você pode imaginar Deus cansado? Não. Mas a Bíblia diz aqui que Deus repousou. Eu não consigo ver Deus deitado numa cama dormindo. Então, nós temos que entender que Deus já estava ali formando as bases dos dias especiais que ele chama, por exemplo, tem sábados em Israel hoje que não caem no sábado. Todo dia santo que está na Bíblia para o judeu é um sábado. Por isso a Bíblia diz ali, até que a terra descansasse dos meus sábados. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou. Quer dizer, é um dia, santificar é separar. Então, o sétimo dia é um dia separado. Nós, por exemplo, nós cristãos, nós não guardamos o sábado, porque nós não somos judeus. Nós não somos judeus. Mas o judeu, ele se obriga a guardar o sábado, porque ele vive ainda dentro da lei. O sábado não é somente o sétimo dia da semana. O sábado é o sétimo período de todo o tempo que Deus determinou. Quem leu, por exemplo, o meu livro acerca da revelação do Cristo, você vai ver que eu falo ali, eu uso ali, eu explico ali um período, né, de tempo em que todos os grandes acontecimentos da Terra, e nem vou falar o nome, porque assim, quem quiser vai lá comprar o livro, vai ver. Você vai ver o seguinte, aquilo ali são 7 anos certinho. O sétimo ano é essa palavra aí, certo? Que é um período de tempo específico que acontece, que não cai no sábado. Então, não confundir sábado para Deus com o sétimo dia da semana apenas. Porque Deus não fez a terra em 7 dias de 24 horas, uma vez que não havia sol quando começou a ser o universo formado. Não esqueçam isso aí. Os defensores de que a terra foi formada em 7 dias de 24 horas, eles cometem um erro muito grave, porque esquecem que só no 4º dia é que Deus criou o sol e a lua, como nós vimos na semana passada. Outra coisa interessante que nós temos aqui, não havia chuva ainda na terra. E não há notícia de que, até que o dilúvio acontecesse, tivesse chuva na terra. Não se conhecia chuva na terra. A Bíblia explica, um vapor subia da terra. O que é esse vapor? Então, quando vamos para estudar as eras geológicas, nós temos uma era em que era do resfriamento da crosta terrestre. E você sabe muito bem, se você vai assim num dia quente e cai uma chuvinha, o que sobe? Sobe vapor do asfalto, não é isso? É isso que estava vindo. O vapor que saía, portanto, porque água, sempre teve água lá embaixo, esse vapor, diz aqui, um vapor subia e regava toda a face da terra. Então a terra era regada com essas gotículas de água, fruto desse vapor. Você sabe, por exemplo, mesmo quem não cozinha sabe disso, né? Você tampa uma panela, daqui a pouco você levanta, a tampa está cheia d'água. Você está vendo ali justamente a história da criação. Aquele vapor, quando bate na superfície mais fria, ele se torna água, ele volta a ser água de novo. E era isso que acontecia. Saía da terra, batia nas camadas superiores, porque Deus
mandou que se formasse uma camada d'água lá em cima, que não caiu até que o dilúvio acontecesse, e esse fenômeno, então, fazia com que essas gotículas de vapor, que não era chuva, regassem a terra. Isso é muito importante para nós entendermos, quando formos estudar acerca do dilúvio, o tamanho da fé, da confiança que Noé, portanto, desenvolveu em Deus. Então, primeira coisa, quanto tempo será que durou o primeiro sábado? Isso a gente não sabe. Pode ter sido milhares de anos. O tempo que Adão viveu antes de pecar, não existe nenhum estudo acerca disso. Mas eu posso te garantir que não foram nem 2, nem 3, nem 5, nem 10, nem 20. Pode ter sido centenas, milhares de anos que Adão viveu antes de pecar. E esse é justamente o famoso período do sétimo dia. É o sétimo dia esse aí, que Deus vinha conversar com ele. Nada mais estava sendo criado, foi um tempo de descanso, de repouso, enfim. Mas quanto tempo durou? Não dá para nós dizermos. Porque o tempo só começou a ser contado no dia que Adão pecou. Os anos começaram a ser contados quando ele se tornou mortal. Aí então ele era imortal. Imortal, né? Você não sabe quantos anos Deus tem. Ninguém sabe. Por quê? Porque é a imortalidade. Então, isso é uma coisa importante. Segundo, o sábado não é apenas o sétimo dia da semana como nós o conhecemos. Mas sim, o sábado é um dia separado por Deus para algo específico. E quando você for estudar acerca dos sacrifícios em Levítico, você vai ver que o sábado nem sempre era o sétimo dia. Quando Deus determina o jubileu, que a cada 7 anos, a cada 6 anos, um ano parava, e depois de 7 anos, né? Então, acontecia algo também extraordinário naquele 7º ano, em que era um ano de grandes bênçãos para o povo de Israel. Podemos ir avante. Então, aqueles que receberam no seu coisa, foi mandado para cada um, né? Vamos para o ponto número 2 de hoje, a formação do Jardim do Éden e a criação do homem e da mulher. Isso que eu vi agora foi apenas um preâmbulo para nós entrarmos no assunto. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, aqui no capítulo 2, e lemos a partir do verso 4, nós vemos aqui o seguinte: estas são as origens do céu e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Então, a criação do homem em si vai do versículo 4, isso aqui é uma repetição do capítulo 1. E essa questão aqui é importante, porque a pergunta que muitos fazem é: com quem Caim se casou? Não é isso? Eu vou tentar responder essa pergunta para vocês na aula de hoje. Não sei se vocês vão ficar satisfeitos. Do versículo 8 até o 14, diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para... Portanto, este versículo 8 aqui, ele apenas está detalhando o que aconteceu aqui a partir do verso 11 do capítulo 1. Deus não fez duas criações.
Deus só fez uma criação. Mas quando Deus criou plantas e árvores, Deus já separou uma área que hoje é conhecida como fértil crescente, que é uma área riquíssima, e o jardim não era do tamanho de Joanesburgo, era bem maior. O Jardim do Éden é uma área que abrange hoje alguns países. A expressão jardim é porque Deus é tão grande, Deus é tão extraordinário, que uma área como aquela, para ele, foi só um jardim. Então, o primeiro jardineiro que teve na terra foi o próprio Deus. E você vê aqui, portanto, quando o Éden é criado, Deus dá ao homem duas ordens. Eu gostaria que alguém lesse capítulo 2, versos 15 a 17, por favor. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência e do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Meus irmãos, vejam que Deus, antes de dizer para o homem que havia duas árvores, ele dá uma ordem que parece despercebida para muita gente. Diz que Deus colocou o homem no jardim para fazer o quê, Frederico? Para lavrar e guardar. O que é lavrar? O que é lavrar? É trabalhar. É trabalhar. É limpar, é capinar, né? Como diz os moçambicanos, é culimar, é revirar a terra, é plantar. Isso era trabalho para o homem. Isso, e a segunda parte, qual foi? E guardar. O que é guardar? É tomar conta, é zelar, sinal de que havia perigo. Havia perigo. Era um lugar belíssimo, era um lugar seguro, mas havia perigo, porque o inimigo já existia. Então Deus pegou o Adão, levou ele para lá e disse: Adão, aqui está, essa área toda é para você trabalhar nela e para você cuidar, tomar conta dela. Que nada de errado aconteça aqui. Depois que Deus dá essas duas ordens, é que Deus diz para ele fazer o quê? Olha, tem duas árvores que Eva depois diz que estavam no centro do jardim, que eu creio que estivesse, né? Uma árvore chamada árvore da vida e a outra árvore chamada árvore do conhecimento. Se o homem tivesse escolhido comer do fruto da árvore da vida, ele seria eterno e nunca olharia para a árvore do conhecimento. Nunca. Nunca. Ali era uma escolha. É tão importante isso que quando você vê lá em Apocalipse, a árvore da vida já não vai ser só uma, vão ser duas, porque lá já não precisa mais ter árvore do conhecimento. Deus não vai querer correr esse risco de novo. Então, você vai ver lá em Apocalipse que das duas margens do rio tem árvore da vida. Não importa de que lado você está, você vai ter árvore da vida para você poder usufruir dela. Mas lá no jardim, Deus pôs aquilo ali junto com a ordem. Ó, você vai trabalhar aqui, você vai fazer prosperar a tua vida aqui, porque aquilo ali, irmãos, era para ter sido o berço da história da humanidade. Era para se gerarem filhos ali. Porque você observa que no final do capítulo 1, Deus diz para o homem com muita clareza,
aqui, ó. Deus fala assim para o homem aqui, ó. Verso 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai, e enchei a terra e sujeitai-a. Portanto, era para ter sido a origem da humanidade, era para ter sido dentro do Éden. Uma humanidade perfeita. E que não aconteceu porque duas coisas simples que Deus falou: trabalhar e tomar conta. E a segunda foi uma ordem: não comas desta árvore, porque tu vais morrer. Então veja que em seguida nós temos aqui algo que é a criação da mulher e o seu propósito, do verso 18 ao verso 25. Mas se Eva foi criada aqui, que mulher foi que Deus deu para Adão lá em Gênesis 1, 28? É a mesma mulher ou é outra mulher? Os judeus dizem que é outra. Eu acho que é a mesma mulher. Eu não consigo ver separação, mas os judeus dizem que é outra mulher. E eu vou jogar aqui um bocado de areia em cima de vocês agora, para vocês saírem daqui mastigando pedrinhas. Porque os judeus dizem que essa mulher chamava-se Lilith, e que Adão fez filhos com ela, mas ela não se tornou a mãe da humanidade porque ela teria blasfemado contra Deus. Daí é que teria vindo a geração de Caim, porque Lilith foi expulsa muito cedo, ela foi banida muito cedo com a sua descendência. Isso não está escrito na Bíblia. Isso é entendimento dos rabinos lá com as matemáticas deles, para explicar a geração de Caim. Mas, se nós levarmos em conta que o capítulo 2 apenas faz o detalhamento do capítulo 1, então não deve ter havido uma outra mulher antes de Eva. E Deus então cria Eva, certo? Nós sabemos como é que foi feito, né? Deus deu um sono profundo a Adão. Se Adão estava só, é porque ele não tinha uma companheira ideal para ele. Faltava alguém com a mesma, da mesma espécie, né? Isso contraria completamente a teoria da evolução, porque os símios, né, os macacos, por mais que eles caminhem sobre duas patas, eles vai ter um caminho sobre quatro, né, usando mãos e pés. Então, nenhum animal da terra estava à altura do homem criado à imagem e semelhança de Deus. Então, Deus teve que fazer algo diferente, Deus teve que fazer algo novo. E Deus criou a mulher. E quando a Bíblia diz, e criou, e macho e fêmea Deus fez. Então, desde o princípio, Deus separa, não é gênero, Deus separa sexo. O gênero é humano. O sexo é a separação entre masculino e feminino. Então vocês veem que agora há toda uma tendência de alguns teólogos modernos para explicar, ou para reexplicar a Bíblia e tentar inserir o entendimento de que Deus aceita certos comportamentos. Eu estou dentro de uma igreja, eu tenho o direito legal e constitucional de falar o que eu estou falando, sem demérito para quem quer que seja, sem ofender quem tem entendimento diferente. Dentro da Bíblia eu afirmo o seguinte: Deus criou macho e fêmea, Deus não fez colunas do meio. Deus só fez homem e mulher. Em toda a natureza existe macho e fêmea. Então não há razão para nós acreditarmos que agora, né, Deus
regrediu a ponto de aceitar outra coisa. Interessante, vemos hoje casais, né, de famosos, em que uma jovem bonita virou homem e casou-se com uma mulher, mas quem engravidou foi ele, não foi ela. Porque ele é ela lá por dentro. Isso eles não podem mudar. Não adianta, irmãos. Não adianta criar historinhas, sabe? Isso é contrariar aquilo que Deus é. Mas vamos ver um pouquinho aqui na Bíblia, né? 2, 18 a 25, como é que foi esse assunto da criação do homem e da mulher, né? E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora. Adjutora é alguém ao seu lado, é um complemento. A mulher foi dada para ser companheira, não foi para estar nem à frente nem atrás, mas sim ao lado dele. Então, é isso que existe de algumas sociedades matriarcais, ou um paternalismo extremamente forte. Isso também contraria o posicionamento bíblico original. Homem e mulher foram criados por Deus, primeiro o homem, depois a mulher saiu do homem, mas para estarem iguais perante Deus, iguais, tanto que os cientistas não conseguem explicar, apesar da luta deles em falar da evolução, por que o homem só tem 6 costelas do lado esquerdo. E a mulher tem 14 costelas, tem 7. Eles vão, rodam e falam de bactéria, falam disso, falam daquilo, falam de macaco, falam do elo perdido, mas não conseguem explicar. Todos os macaquinhos têm a mesma quantidade de costelas. Mas o bicho homem só tem 6 do lado esquerdo e 7 do lado direito. Porque foi daí que Deus tirou a costela da qual ele fez a mulher. Isso é muito forte, isso é para pessoas inteligentes, isso não é para quem gosta de ouvir historinhas assim, que está sem sono e vai ouvir uma história para poder então dormir. Então a mulher foi criada para ser companheira. Ela foi criada em estado de pureza. 25 diz assim: estavam ambos nus, mas não se envergonhavam, porque eles não tinham conhecimento do que era nudez. Para eles isso era algo natural. Não havia necessidade de se cobrir, porque eles não conheciam, não tinham conhecimento dessa parte da vida, e era isso que Deus não queria que eles tivessem. Mas naturalmente, né, os filhos viriam se Adão, em vez de procurar a árvore do conhecimento, tivesse procurado fazer o que Deus mandou, que era conhecer a sua mulher intimamente e fazer filhos com ela. O Éden devia ser um lugar mesmo muito bom, extraordinário, porque os dois não se interessavam um pelo outro como homem e mulher. Muito bem, agora vamos passar ao capítulo 3, que eu creio que é o capítulo mais importante, né, que é a queda do homem e o primeiro juízo de Deus. E eu gostaria de começar falando das escolhas do homem, que determinaram o seu fracasso no Éden. Primeira escolha, ele escolheu não trabalhar no jardim. Segundo, ele escolheu não guardar o jardim. Se ele tivesse guardado o jardim, a serpente não teria feito a desgraça que fez. Porque se a serpente falou, e não era para ela falar, porque os animais não falavam, e Adão estivesse atento ao fato de Deus disse guarda, ele ia perceber que estava alguma coisa errada com aquela serpente. Que aquilo não podia ser uma serpente comum. No mínimo ele teria apanhado uma vara e posto a serpente para correr.
Porque o homem tinha autoridade sobre toda a criação. Nenhum ser vivo podia se opor ao homem. Então ele escolheu não trabalhar, o que já não foi bom. E depois escolheu não vigiar, não guardar. No Novo Testamento, o Senhor Jesus acrescenta e fala assim: olhai, orai e vigiai. Então, o que é olhar? Olhar é tomar conhecimento da situação. Isso, irmão, se puder abrir bem essa porta e colocar até uma trava ali, para deixar um pouco, eu vou agradecer. Porque o Senhor Jesus, ele já foi um pouco mais além, falando de uma geração já corrompida. Olhai, orai e vigiai. O que é orar? O que é olhar? Olhar é perceber, é procurar ver o que está à tua volta. E então, segunda coisa, orar. Porque nós não temos mais a autoridade que tínhamos no Éden. Essa autoridade hoje depende de Deus apenas. E a terceira coisa é vigiar. Então, se você não faz esses 3 procedimentos na tua vida, você, por mais santo que seja, você corre o risco de cometer erros gravíssimos. Então, primeiro erro, escolheu não trabalhar. Segundo, escolheu não guardar. Terceiro, escolheu ouvir a voz da mulher em vez de ouvir a voz de Deus. Deus deu uma ordem direta para Adão quando disse para ele. Deus disse para ele. Se Eva estava já criada ou não, isso é uma questão sem importância aqui. Da árvore do conhecimento não comerás. Então, se ele viu a Eva comer e nada aconteceu com ela, ela não morreu, ele pode ter pensado: poxa, Deus não falou a verdade para mim? Afinal, essa fruta aqui tem algo de muito bom nela. E foi, pegou das mãos dela e comeu. Quer dizer, ele achou que era mais fácil desobedecer a Deus, mais simples. Ele desrespeitou a Deus numa ordem simples. Depois de pecar, ele escolheu se esconder. E observe que tudo isso que Adão fez, o homem faz até hoje. De repente some da igreja. Começa a faltar, começa a não vir, começa isso, e vai. Pode estar certo que a vidinha está bem desarranjada. Porque a igreja incomoda. Vai se esconder. Como se fosse possível o homem se esconder. Ninguém se esconde dos seus problemas. Ninguém se esconde do seu pecado. Ninguém se esconde dos seus erros. Ninguém se esconde do seu passado. Mais cedo ou mais tarde aquilo vai te alcançar. Você tem que resolver. O que está sem solução, você precisa parar para resolver. Ele se escondeu. Primeiro se escondeu debaixo de folha de parreira, que verde ou seca não tem durabilidade nenhuma, e se escolheu também de não falar com Deus. E finalmente, o quinto erro gravíssimo, ele escolheu acusar em vez de se arrepender. Quando confrontado por Deus, que disse para ele assim: quem te disse que tu estavas nu? Porventura tu comestes da árvore que eu te disse para não comer? Ele veio dizer: Senhor, comi sim, Senhor. Me perdoa não. Ele disse: a mulher que tu me deste, ela me deu, como se Eva tivesse obrigado ele a comer. A mulher que tu me deste. Essa era uma acusação direta contra Deus. Então, desde aí que o homem sempre vai acusar alguém dos seus erros. Nunca o erro dele é porque ele errou mesmo.
Ah, sabe, eu até que errei, mas, aí vem mais. Esse mais já diz tudo. E vai tentar explicar, né? Errou porque o patrão fez assim, porque a mulher olhou para ele feio, porque o ovo estava mal passado, porque a comida não tinha sal, porque... Enfim, ele vai dar a volta ao mundo para tentar explicar. Erro não se explica. Irmão, erro não se explica. Hoje, por exemplo, quando nós vemos a questão do trabalho, né, as seguranças das normas de trabalho, capacete, óculos, luvas, e etc, etc, etc. A gente, por exemplo, eu estava uma vez trabalhando lá em Moçambique e eu tinha comprado umas botas dessas que o bico é de ferro e me deu um pouco de trabalho, porque quando eu passei aqui no aeroporto, gritou lá no raio-x. Eu já não gostei da bota. Me deu trabalho. Mas quando eu estava lá, eu estava fazendo um portão grande lá para o centro, eu estava perto, e o irmão se distraiu e soltou o portão veio em cima do meu pé. Se eu não estou com aquelas botas, eu teria perdido os dedos do pé. Então, quando você segue as normas de segurança que Deus determinou para ele, trabalha, guarda, não come, você pode tentar explicar o teu erro. Mas erro não se explica, erro se admite, se reconhece e pronto. Até as leis, irmão, até as leis que regulamentam crimes contra a pessoa, elas são brancas, existem atenuantes. Quais são os atenuantes? Violenta emoção, não sei o quê. Ah, porque o camarada foi traído e ele então sentiu a dor de corno, os chifres doeram muito, não era daquele chifre, era aquele que era fixo, não era daquele que era rosqueado, entrava e saía, e ele então foi e matou o outro. A lei não entra no detalhe do chifre, mas ela diz que isso é um atenuante. Há vários atenuantes. Sabe, irmãos, quando nós começamos a tentar explicar erros, nós estamos aceitando o erro como algo perfeitamente natural. Não é. Não deveria haver. Vai haver. Mas quando acontecer, reconheça. Porque o maior erro do homem, aquele que consolidou tudo, foi quando ele acusou em vez de se arrepender. Todo mundo sabe que eu sou muito cabeça fria e etc, suporto muito, mas fui além e eu estourei, pronto. Mas você não tem como explicar isso aí. A explicação é possível, mas ela não serve para atenuar o alcance do erro. E o alcance do erro de Adão, Adão não errou no dia que ele comeu a fruta. Ele errou no dia em que ele resolveu não trabalhar, não guardar. Gente, se ele tivesse... Porque ele trabalhando no jardim, ele estaria em contato direto com a terra. Ele teria visto a serpente. Eu não acredito que Eva fosse deixar o seu marido trabalhar sozinho. Ela estaria junto com ele. A serpente nem chegaria perto, irmão Sérgio. Vendo os dois juntos, ela estava sozinha. A Bíblia afirma, inclusive, né, é interessante ver aqui no capítulo 3, que o diabo usa de táticas muito interessantes, né? Diz assim, ó. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então, Satanás vai sempre tentar uma maneira de atrair a tua atenção para aquilo que ele quer. Mostrar que aquilo que ele tem é mais importante, é mais bonito, é mais agradável, é mais vantajoso do que aquilo que Deus te diz para você fazer. E é aí que você começa a cair.
Consequências imediatas do pecado e do juízo de Deus sobre Adão. Bom, no momento em que Adão escolhe acusar em vez de se arrepender, Deus viu que não tinha nada mais para ser feito, porque Adão ultrapassou naquela hora o limite da graça. Isso é uma coisa perigosa, quando o homem ultrapassa o limite da graça. E Deus falou para a mulher aqui no verso 13, por que fizeste isso? E a mulher disse, a serpente me enganou. Quer dizer, todo mundo aqui era inocente. A mulher era culpada, a serpente era culpada e Deus era culpado, porque foi Deus que fez a mulher. Em última análise, o grande culpado de tudo aqui era Deus. Aí Deus, então, amaldiçoa a serpente, Deus amaldiçoa, Deus dá à mulher agora as dores do parto, que ela não teria até então. Bem aqui no versículo 16 do capítulo 3, que a mulher passa a ter obrigatoriamente dores do parto. E eu suponho, vendo esse texto, que isso não era para acontecer, o parto era para ser natural. Não vamos até o ponto do nosso pregador ilustre Benihim, que no seu livro ele disse que Adão foi o primeiro super-homem, e Adão gerava filhos pelo lado, onde Deus tirou. Ele tentou tirar isso, mas já está escrito, né? Que Adão voava e Adão tirava filhos pela costela. De onde ele tirou isso, eu não sei. Mas ele disse isso aí no livro dele. Então Deus sentencia a serpente. Deus diz para a mulher, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, que ele te dominará. Até então, era homem e mulher estavam no mesmo patamar. A partir daí, Eva desce um degrau. Diz que, a partir de agora, ela seria dependente do marido e os desejos dele estariam acima dos desejos dela. É daí que os machistas, extremos, se apegam para explicar as ações erradas que cometem contra as mulheres, o que não é bíblico, porque na graça, Deus restaura a presença da mulher, ao ponto de Paulo comparar o relacionamento entre homem e mulher com o relacionamento entre Cristo e a igreja. E ele se deu por ela, Cristo se deu para salvar a igreja. E para o homem diz assim, verso 17, porquanto deste ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás, maldita é a terra. Então a terra se tornou amaldiçoada. A partir daqui, uma nova espécie de plantas espinhosas, cardos, abrolhos, surgiram em consequência do pecado. Essa maldição foi tirada no dia em que Jesus subiu na cruz e o sangue dele bateu na terra. Quando o sangue de Jesus bateu na terra, toda a maldição que havia foi tirada. Anote isso. Anota bem isso aí. Essa maldição foi apagada no dia em que Jesus derramou o seu sangue na cruz. O sangue de Jesus Cristo purificou a espécie humana e purificou também a terra no mesmo dia. Mas aqui é interessante. E agora diz assim, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Quer dizer, agora ele era obrigado a trabalhar. Antes era uma recomendação para ele. Agora era uma obrigação. Até que te tornes a terra que dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Nesse momento, Adão se tornou mortal. Deus disse, a partir de hoje, tu vais envelhecer e tu vais morrer um dia. A partir deste momento aí. Então, os 950 anos de Adão começam a ser contados aí, quando ele se torna mortal. Porque até então ele era imortal. Até então, ele era imortal. Não havia contagem de anos.
E fez o Senhor Deus Adão e a sua Eva túnica de peles e os vestiu. Aqui temos o primeiro sacrifício de um animal inocente na história da humanidade. O Gênesis é o livro dos primeiros, dos princípios. Então Deus teve que sacrificar o animal, não diz qual é o animal. Supôs que foi um cordeiro, porque o cordeiro é uma pele macia, mais fácil de trabalhar. Então Deus matou o animal, porque o homem não podia derramar sangue. Vejam só como é que Deus faz. Deus próprio, ele sacrificou o animal, curtiu a pele e fez túnica para Adão e Eva. Ora, irmão, se Deus se deu o trabalho de cobrir o homem e a mulher, por que esse povo quer andar pelado hoje em dia? Hein? Onde é que eles vão buscar explicação para isso? Justificação para isso? Justificativa para isso aí? Ademais, nós sabemos o seguinte: Deus estava preparando o homem para as mudanças que viriam. Até então, a terra estava coberta por aquela camada de água que nós falamos aqui na aula passada. O clima da terra é um clima maravilhoso, extraordinário. Então aqui a cobertura não foi só para que eles não vivessem, né? Porque agora também eles estavam expostos a tudo que tem hoje, gente. Vocês sabem muito bem que a gente se cobre, a nossa cobertura, a nossa roupa, as nossas roupas íntimas são para proteger os nossos órgãos mais sensíveis de infecções. Então, tudo que Deus fez foi com um propósito. E agora anda aí uma cambada de gente do mundo inteiro aí com essas coisas de nudismo. Eu nem consigo imaginar como é que é aquele monte de gente pelado ali, certo? E deve ser uma coisa assim, meio escabrosa, né? Mas acontece. O homem quer desafiar a sabedoria de Deus. Nudismo, exceto em criancinhas, mesmo assim a gente já leva a fraldinha de tapa toda logo aí. Se vê uma coisa na rua toda tapadinha, é um bebê que está lá embaixo. Pode estar um calor de 40 graus aqui fora, está debaixo de não sei quantos 30 panos aqui embaixo. Porque nós sabemos que as vestes protegem. Ah, dá muito calor. E por que no deserto, os povos do deserto usam roupas dos pés à cabeça se cobrir? Porque eles sabem muito bem que aquelas roupas mantêm a temperatura do corpo num nível aceitável e não permite que o calor de fora venha, e assim eles conseguem sobreviver. Então tudo que Deus fez, irmãos, foi bom. Mesmo quando nós erramos, mesmo quando o homem pecou, Deus já fez algo para preservar a espécie humana. Eu não vou conseguir, eu vou dizer uma coisa, tenho uma notícia para vocês, eu não vou conseguir terminar essa aula aqui hoje. E a última e grave consequência imediata, Deus, no conselho celestial, que eu falo no meu livro ali, eu começo o livro falando desse conselho celestial, que apesar de eu não ser estudioso em hebraico, os judeus concordam comigo. Olha só o que diz aqui, eu vou pedir que alguém leia o verso 22, do capítulo 3. 3:22, alguém leia, por favor. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ora, não suceda que estende na sua mão e tome também da árvore da vida e come e viva eternamente. Vejam só, obrigado, irmão. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Nós quem? Nós quem? Certamente que Deus está se referindo não somente a que eu chamo hoje de trindade, mas também à corte celestial, que já havia. Os anjos são eternos. Os anjos já... viu? O homem se tornou como um de nós. O que a gente vai fazer agora? Hein?
Daqui a pouco, ele, como era um ser de muita sabedoria, ele vai pegar, comer do fruto da árvore da vida e será imortal, e vamos ter aqui trilhões, quadrilhões de pecadores cobrindo a terra. Essa foi a visão que Deus teve. Perceba bem o versículo. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Ali, eu gostei que a irmã leu ali, tem se tornado, né? Eu gostei dessa parte aí. Sabendo bem o mal. Ora pois, né? Uma expressão bem portuguesa. Para que não estenda a sua mão e tome também, porque ele já tinha comido da árvore do conhecimento, da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim. Irmão, não sei como é que foi, mas Adão foi empurrado para fora. Né? Essa aqui é a primeira exclusão da história da humanidade. Era uma igreja só de 2 membros. 2 membros só. Adão e Eva. E foram excluídos. E hoje, quando a gente fala de exclusão do hall de membros, mas isso é uma violência, isso é falta de amor, e não sei. Irmão, se você não exclui alguém que está em pecado na igreja, ele vai fazer pior do que tão grave como Adão faria lá no Éden. E Deus disse: não, aqui não. A partir de agora, ele vai lá para fora. E para que, e como, né, Deus sabia que o Adão ia descobrir o caminho da volta. Tomou providência. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins, não pôs um só, na parte oriente do jardim, né? Querubins, não se sabe quantos. Vejam que Adão não devia ser fraco, hein? Adão devia ser um ser gigantesco. Os querubins e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Aleluia. A espada nós podemos hoje chamar, sabe de quê? A palavra de Deus. Essa espada inflamada é o Espírito Santo. Você repara que a espada ela tem a forma de uma cruz. Não é? Então, só pela cruz se pode encontrar a árvore da vida. Glória a Deus. Se não for pela cruz, ninguém vai conseguir. Deus colocou querubins, mas ainda que o homem conseguisse passar pelos querubins, pela espada ele não conseguiria passar. A espada se revolvia, ela ficava em movimento. A palavra de Deus não é estática, a palavra de Deus é dinâmica, ela se move, ela se renova a cada manhã. Que coisa linda que nós temos aqui. Só pela palavra se consegue chegar à árvore da vida. Só pela cruz, porque a cruz é que abriu esse caminho. Irmão, quem abriu o caminho para o céu foi o sacrifício de Jesus Cristo. Que segundo João, o que João diz acerca dele? Vocês querem ver como a Bíblia é um livro que ele, maravilhoso, extraordinário. João capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, para você sair daqui hoje mais crente do que você entrou. Diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É a palavra. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece onde? E as trevas não a compreenderam. Então, quer dizer, foi por causa da palavra. Quando a palavra subiu na cruz, fechou-se o círculo da palavra com a espada que se revolvia, e ali abriu-se o caminho para a vida eterna, para a árvore da vida. Ali, naquele momento. Mas o homem perdeu o direito de viver no paraíso. Eu vou tentar chegar aqui ao ponto 4, né? Mas eu acho que dá para nós concluirmos, talvez mais uns 5 minutinhos.
Capítulo 4, nós temos o nascimento de Caim e Abel. Abel, a primeira aceitação, e Caim, a primeira rejeição. Nós podemos ver aqui que depois que saem dali, apesar de todo o cansaço e fadiga, já não tinha mais jardim para distrair. Adão viu que Eva era sua mulher e ele então a conheceu como esposa e teve um filho chamado Caim. Caim quer dizer aquisição, porque ela fala adquirir de Deus um varão. Eva, quando viu Caim, ela imaginou, esse é aquele que, segundo a profecia, vai esmagar a cabeça da serpente. Ela entendia que a profecia se cumpria ali. Mas não era isso. Em seguida teve Abel. Diz que o Caim foi lavrador e Abel foi pastor de ovelhas. Num período em que o homem era vegetariano, o homem era vegano mesmo, na essência, vegano. O homem era 100% vegano. Então Abel criava ovelhas, justamente por causa do leite, né? Da lã, porque precisava se cobrir. Não precisava mais matar o animal para poder, a lã para poder tecer coberturas, enfim. A gordura, porque o homem precisava de gordura, enfim, e o leite, o queijo, tudo isso que é necessário. E aí temos aqui um questionamento interessante, porque diz o seguinte, que aconteceu ao cabo de dias, verso 3, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel vem de uma palavra que tem 3 significados no hebraico: névoa, vapor e frágil. Abel devia ser um bebezinho muito assim, pequenininho, sabe, meio assim. Então Eva, quando olhou, disse assim, esse aqui é Abel. Esse aqui é uma coisinha de nada. E essa coisinha de nada se tornou o primeiro mártir da história da humanidade. Porque Abel viu, ele por ser mais novo, não tomou a dianteira. Ele viu quando o seu irmão, passado, veja só, a expressão aí, o que define o texto está aqui. Ó. Ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra o profeta do Senhor. Muito bom que Caim fez. Trouxe pastor, mas o erro é porque Deus não aceita a fruta. Como é que não aceita a fruta se, quando você for estudar em Levítico, você vai ver que havia oferta de cereais, de manjares. Oferta é oferta. E tanto havia aquilo que o sacerdote guardava, como também aquilo que era queimado perante o Senhor. Então, essa não foi a razão. Mas a razão foi, só depois de muito tempo, e como não tinha um bom exemplo em casa, porque Adão não se interessou mais por Deus, é que Caim trouxe alguma coisa para o Senhor. Mas Deus, irmãos, tem uma maneira de julgar diferente da nossa. Porque Deus viu que Caim trouxe a sobra do seu tempo. Olha aí, hein? Trouxe o resto da sua fartura, o excesso da sua fartura. Enfim, Caim trouxe daquilo que não lhe faria falta. Mas a palavra seguinte diz que Abel trouxe o que? Leia aí, irmão Sérgio. Versículo 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Muito bem, obrigado. A diferença está, depois que Abel, que era o segundo filho, ele viu Caim trazer a sua oferta, ele então separou o quê? Cordeiros gordinhos. Veja só. Ele não trouxe ovelha velha, ele não trouxe cabrito formado, ele não trouxe carneiro, ele trouxe primogênitos gordinhos. Trouxe o melhor. Então, desde o princípio está
portanto, dentro da natureza de Deus, se você quer ofertar para Deus, não oferta resto. O resto da vida, quando eu for velho eu vou ser crente. Não vai ser nada. Quando eu ficar rico eu vou dar dízimo oferta. Não vai dar. Deus não quer resto, Deus não quer sobra. O que está aqui em questão é que, infelizmente, Caim trouxe sobra de gordura, sobra de riqueza, sobra de fartura. Podia ser até coisa boa, mas era sobra. Ele não atentou que Deus é primazia na nossa vida. Deus tem que estar em primeiro. Abel viu que ele trouxe frutos bonitos, imagina, eu nem consigo imaginar como era frutos naquele tempo, isso é uma coisa fantástica. Se no tempo de Moisés 2 cachos de uva tinham que ser homens para poder carregar, tu imagina o tamanho dessas uvas, o tamanho desses cachos, né? Agora você imagina isso no tempo lá, logo depois, naquele território lindo, maravilhoso, as frutas que eram extraordinárias. Imagina também os cordeirinhos gordinhos que tinha, né? Abel trouxe, mas Abel não matou. Observa, Abel, quando diz que Deus atentou, quer dizer que o fogo de Deus veio e queimou a oferta de Abel. Deus não disse, eu estou gostando do Abel, não. Deus não falou nada. Apenas diz que Deus recebeu a oferta de Abel. Como é que Deus recebe a nossa oferta? Você não vê, mas ela vai ela vai para coisas que são direcionadas por Deus. Quando o primeiro altar foi construído, quando o primeiro animal foi sacrificado sobre o altar, diz que desceu fogo do céu e queimou o sacrifício. E saiu uma ordem, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Por quê? Porque foi Deus quem acendeu. O primeiro fogo lá no Éden foi Deus que acendeu. E Abel e Caim viu isso. Viu que Deus não queimou a oferta dele. E ele ficou extremamente zangado por causa disso aí. E querem saber de uma coisa importante? Domingo que vem eu continuo. Deus abençoe vocês. Eu vou terminar essa parte porque ela é muito boa para a gente correr com ela. Nós não precisamos de correria. E nós vamos ver as consequências disso aí, como isso nos afeta até hoje.